Glória a Deus, Santa Cruz, cidade amada, cidade querida. Estamos iniciando mais um programa, A Voz da Profecia, um programa que é idealizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e temos o intuito, a missão de levar Jesus Cristo ao seu coração. Pois sabemos, né? Bíblia na mão e Jesus no coração. Então vai pegando a sua Bíblia, vai se organizando, senta perto do rádio, puxa o rádio mais para perto e abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 6. Hoje vamos entender os sofrimentos de Paulo e muitos outros temas, muitas outras falas temos aqui. Então já de antemão quero agradecer a cada um de vocês, quero dar aquele abraço caloroso a cada um de vocês. Quero saudar cada irmão com a paz do Senhor. Você que está na sua casa, no seu trabalho, no seu sítio, nossos irmãos de Poço Dantas, que Deus abençoe cada um de vocês. Quero também desejar boa tarde para você, Leila, como você está? Passou a semana, está na paz de Deus? Olá, Evandro, uma boa tarde para você, caro ouvinte, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa A Voz da Profecia, esse programa que é idealizado pelo coração de Deus e que traz paz ao seu coração. A paz e a graça seja com cada um de vocês. Estou bem, graças a Deus, passei uma semana boa, tranquila, apesar do calor, né, gente, tá bem quente. Mas nós estamos aqui com esse intuito de levar uma mensagem de esperança para você. E não esqueça que a nossa mensagem de esperança também está no canal do YouTube, Novo Tempo Santa Cruz. Você que ainda não se inscreveu, vá lá, se inscreva, ativa o sininho de notificação para você ficar recebendo os novos programas que sempre são postados lá. E entre em contato conosco, fale, peça sua música, faça sua sugestão, mande aquele alô, mande aquele abraço especial para alguém, participe. Tá? Você sempre será muito bem ouvido aqui na nossa programação. Falando sempre em ouvir, né? A gente sempre escuta, né? Adora ao Senhor com um louvor muito especial, porque eu creio, e pode ter certeza, meus irmãos, que o louvor ele abre nosso coração para que a mensagem fique mais suave nos nossos corações. É muito bom o louvor e vamos dedicar esse louvor a cada um dos nossos ouvintes, né, Leila? Exatamente, porque a música ela também é uma forma de pregar, só que através da melodia, Deus construiu a música, Deus instituiu os instrumentos musicais. E de fato nós vamos ouvir uma música bem especial, baseada no que nós vamos estudar aqui. Que você e eu sejamos vasos de bênção, que eu e você sejamos pessoas que levem a mensagem ao mundo. E logo em seguida nós vamos ver o Reavivados pela Sua Palavra, que é um breve resumo de uma forma um pouco mais ilustrativa do capítulo que nós vamos estudar hoje. Então, não saia da nossa sintonia, que a gente volta já já. Ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso
eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor, para ser um vaso de bênção, ministério na vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Podem duas pessoas totalmente opostas construírem um relacionamento saudável? Os opostos realmente se atraem? No capítulo 6 da segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, no verso 14, ele aconselha: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? A palavra jugo deriva de um instrumento agrícola, conhecido também como canga, que unia dois animais para que andassem no mesmo compasso enquanto puxavam normalmente uma carroça. Se o jugo estava desigual, os bois não conseguiam atingir o objetivo de fazer o carro de boi andar corretamente, além de sofrerem muito, pois atrapalhava um ao outro. O conselho de Paulo pode ser aplicado para várias áreas da vida, como amizades, negócios e também casamentos. Nesta perspectiva, é possível afirmar que os opostos podem até se atrair, mas eles não conseguem conviver um com o outro. Isso porque pessoas de princípios opostos são como dois animais puxando em direções diferentes. E o problema deste tipo de relacionamento é que, além de não se ajudar e avançar na vida, eles acabam prejudicando e atrapalhando o desenvolvimento do outro. Porém, você pode me dizer que conhece alguém de religiões, valores e realidades completamente diferentes que se casaram e vivem muito bem até hoje. Pois bem, tal história pode até ser verdadeira, mas eu te garanto que ela não é a regra, mas sim a exceção dos casos. Imagine alguém que no final de semana gosta de ir para a igreja estudar a Bíblia e se casa com alguém que gosta de ir para a festa beber. Ou alguém que deseja trabalhar como missionário pregando o evangelho, mas se casa com alguém que deseja ser dançarina de uma banda de forró. Em ambos os casos, os planos de vida são tão opostos que mesmo que haja uma mudança radical de um dos lados, o relacionamento entre eles será impossível. E veja, o ponto que estou tentando destacar aqui é que, embora nunca encontraremos alguém que seja totalmente parecido conosco, para que um relacionamento dê certo, existem alguns princípios e planos que precisam estar alinhados. Por isso, o mais indicado é procurar alguém que compartilha dos mesmos valores e ideias que os seus. Dessa forma, um poderá ser uma ajuda para o outro na jornada da vida. Esta é a voz da profecia. Já estamos de volta com o nosso programa. Espero que você tenha apreciado esse hino que faz parte do Inário Adventista, em que diz que nós devemos ser vaso de bênção. E eu e você somos esse vaso.
E o Jesus é o oleiro, é Ele quem molda esse vaso. Então se permita ser esse vaso de bênção, que leva a mensagem de amor, que está sempre submissa à vontade de Deus. E assim Deus vai preencher, encher você, que é esse vaso, com o poder do seu Santo Espírito, trazer bênçãos para a sua vida. Nós aí também vimos o resumo do que nós vamos estudar hoje, 2 Coríntios capítulo 6. Você já deve estar com a sua Bíblia aberta. Peço que você também abra bem os ouvidos, a mente e o coração, principalmente, para ouvir o que Deus quer nos ensinar hoje. Mas antes, convido você a fazer uma oração e que assim convidemos esse Deus para fazer parte do nosso programa. Então vamos orar? Senhor nosso Deus, querido Pai, bondoso Senhor, aqui estamos nós mais uma vez para te pedir uma bênção especial sobre nós, que pelo qual nós vamos falar, meditar, estudar a Tua Palavra. E precisamos do Senhor para nos dar sabedoria, entendimento, humildade e discernimento, para que essa palavra ela faça efeito na vida dos Teus filhos. E é por isso que nós oramos, em nome de Jesus, que o Senhor alcance os corações daqueles que estão nos ouvindo neste momento e que tudo que eles ouvirem coloquem em prática em suas vidas. Nós agradecemos por tudo, pela vida, abençoe essa cidade, abençoe cada pessoa aqui que está nos ouvindo, cada morador, que sinta agora a Tua presença através das mensagens que nós vamos ler neste momento. Eis a nossa oração. Atende, por favor, não porque há mérito em nós, mas no nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos lá, né, Evandro? Vamos lá, caros ouvintes, para o estudo do capítulo 6 do livro de 2 Coríntios. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Vamos lendo aos pouquinhos para a gente entender bem direitinho. A minha versão é a versão Nova Internacional, mas o sentido é o mesmo, tá bom? Então, acompanhe comigo a leitura que diz o seguinte no versículo 1. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Não damos motivos de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ou, em outras versões, diz que não seja censurado. Paulo ele já começa esse capítulo dizendo que na qualidade de cooperadores, cooperar, ajudar, auxiliar. Claro que Paulo foi um cooperador de Cristo na obra dele. E ele diz que também ele exorta a todos aqueles que receberam Jesus, sejam também cooperadores. Como nós vimos na música, pede que nós sejamos vaso de bênção, ou seja, que nós façamos alguma coisa, coopere com Deus no tempo que nós precisamos, que é hoje, o Evangelho ser pregado a todo mundo. Porque ele mesmo diz que ele ouve no tempo da oportunidade e que ele nos socorre no dia da salvação. E qual é esse dia da salvação? Qual seria esse dia da salvação, Evandro? Segundo o próprio Paulo, é hoje, é agora, é já, porque nós não sabemos o que pode nos acontecer daqui a um minuto, não é? Então, ele diz que nós devemos abraçar essa oportunidade. Tem uma frase que diz, um ditado popular, uma vez eu li num livro que diz que as possibilidades, as oportunidades, bate à sua porta, mas você tem que abrir. É verdade. E esse abrir, né, a gente não pode desperdiçar, tem que abrir a porta. Eu fico imaginando Paulo meditando e escrevendo esses 3 versos, né, que lemos, e como é tão bonito e quanto foi importante para ele mesmo e para nós hoje.
No verso 1 você pode perceber que eles não recebam em vão a graça de Deus. Ou seja, todo aquele ensinamento cristão que você recebeu, toda aquela espiritualidade que você sentiu, o seu batismo, a sua vida espiritual, não pegue isso e jogue como se fosse nada, né? Você que recebeu uma mensagem de Deus, pegue e fala, não, quero saber mais não, deixa isso para lá. Ou seja, a gente não pode receber a graça de Deus em vão, porque a graça de Deus custou o sangue de Jesus Cristo, né? Então a gente tem que entender que a gente não pode pegar todo esse sacrifício de Jesus, todo o amor de Jesus, pegar e jogar fora, né? Em vão. Então a gente tem que receber e guardar no coração. Não pode desperdiçar essa oportunidade, né? Que é a graça. E como eu havia falado no programa anterior, é uma graça que é de graça, mas não sai de graça. Não é uma graça barata. Né? Então a gente tem que valorizar isso. Por exemplo, Evandro, eu não gosto que desperdice comida. Você também, muitas pessoas não gostam que desperdice comida, né? Isso é em vão, porque muitas pessoas estão passando fome no mundo. Da mesma forma, essa oportunidade nós também não devemos desperdiçar. Gente, é nossa salvação, é um momento em que nós podemos sair deste mundo, sair dessa vida de sofrimento. A graça de Jesus, se você sair do pecado, por que desperdiçar uma chance tão grande e tão boa como essa, não é? Aí a gente pergunta, então por que eu não posso desperdiçar essa graça? Aí o verso 2 responde. E a resposta de Paulo, ele não dá a palavra dele mesmo, mas ele cita a Escritura, né? O Antigo Testamento. Então Paulo aqui validando o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento é válido ainda. Ele cita aqui, né, no caso verso 2, quando ele fala, eu os ouvi no tempo favorável e os socorri no dia da salvação, ele está citando Isaías 49, verso 8. Eu vou ler para você aqui na íntegra, Isaías 49, verso 8, porque Paulo ele não citou o verso inteiro, né? Ele só citou a parte B, né, a parte final. Mas a parte inicial do verso lá de Isaías 49, verso 8 diz o seguinte, no tempo favorável eu lhe responderei. Olha só, e no dia da salvação eu o ajudarei. Eu guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas. Então, o verso 8 aqui de Isaías 49 fala com a gente, Leila. No tempo favorável, Deus vai nos responder. A resposta vem no tempo de Deus, não no nosso, né? Essa é a mensagem importante. Por isso que a gente não pode receber em vão a graça de Cristo. E ele fala uma coisa interessante agora, ainda no verso 2, digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Então, hoje, nesse momento que você está nos ouvindo, é o dia da salvação. Tanto é que se você abrir Hebreus capítulo 3, o verso 7, Paulo vai dizer exatamente isso. Hoje, não deixe a oportunidade passar, né? Hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. E Paulo cita isso 3 vezes. Hebreus capítulo 3, verso 7, capítulo 3, verso 12 e capítulo 4, verso 7. Então, Leila, agora, nesse momento, é o dia de buscar a salvação. Como assim? Buscar a Jesus Cristo em oração, em testemunho, em leitura da Bíblia e tudo mais, né? Tudo que a gente vê que a salvação é um conjunto, né? Então, quando a gente pega esse conjunto, a gente busca a salvação e também a santificação. O que, na verdade, é o contrário, né? Primeiro a santificação para depois a salvação. O momento em que você busca a Bíblia e se afasta do pecado e vai mais para perto de Deus, isso é santificação. E no verso 3, né, não damos motivo de escândalo a ninguém, né? Então pensa, Leila, já pensou um cristão indo para um ambiente errado, né, não dando testemunho correto? Isso é que o Paulo está dizendo aqui, a gente tem que dar um bom testemunho no caso. Exatamente, porque agora, já que você aceitou a salvação, aceitou a graça, agora você tem que viver como uma pessoa salva. A pessoa salva de quê? Do pecado, das coisas erradas que você fazia. Então, por exemplo, uma pessoa que viveu na bebedeira, e aí agora ela conhece Jesus, se arrepende,
e se converte, e Jesus agora vai ser a sua companhia diária. Então ela não vai mais beber. Então agora ela tem que viver como essa nova criatura, essa nova pessoa, para que ele não seja escândalo. Aí as pessoas vão apontar, poxa, ele era a pessoa que bebia, agora não bebe mais. Aí depois vai lá e vê ela num bar. Aí diz, que testemunho é esse? Aí por isso que está jogando a graça de Deus em vão, está desperdiçando então o sacrifício de Jesus. Então Paulo nos convida a nos mantermos, a continuarmos sendo pessoas vivendo de acordo com a fé que nós aceitamos, de acordo com essa graça que a gente aceitou. E tanto é que isso é uma quebra do mandamento de Cristo, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quando Deus diz isso, é no sentido realmente de não falar o nome de Deus a esmo, né? Como as pessoas dizem, ai meu Deus, né? Não pode isso. Mas quando diz não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, é quando eu coloco o nome de Jesus aqui no peito, em uma camisa, em alguma coisa, e eu estou em um local errado. O nome de Jesus Cristo é um nome santo, só o nome é santo, e não pode estar em lugar errado. Você só vive de fachada, mas isso. Não é. Então, assim, dizer o nome de Deus em vão é de fato você dizer que é cristão, mas vive como uma pessoa do mundo. Né? Então, temos que tomar cuidado. Então, esse é o conselho de Paulo, só nesses 3 primeiros versos. Nós vamos continuar na leitura agora, a partir do versículo 4 até o versículo 10, onde Paulo fala sobre sua abnegação, pelo qual se, de fato, como ele mostrou aqui, ele mesmo também aceitou essa graça e viveu pela graça e fez com que o seu próprio testemunho ajudasse muitas pessoas. Então vamos lá, versículo 4. Ele continua dizendo, ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tido por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas não enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Aqui parece um contraste, né? Você aceitar Jesus, aí agora ele está mostrando agora os 2 lados da vida do cristão. Porque ele disse, pelo contrário, o que ele recomenda? Que a nós mesmos, que de fato somos ministros de Deus, ele incluiu a ele, mas também os irmãos de Corinto, e vamos incluir a nós. E nós, como ministros de Deus, nós como pessoas de Jesus que agora aceitou a graça e que vive como pessoa salva. E agora? Como é que a gente vai viver? Ele vai dando as características do ministro de Deus. Muita paciência. E isso nós devemos ter. Passamos por aflições, passamos por privações, angústias. Ele mesmo, como no versículo 5, passou por açoites, prisões, tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Ou seja, tinha problemas, tinha perseguições, mas ao mesmo tempo estava na sua vida de quê? De jejum, de oração, de vigília, de trabalho para Jesus. No versículo 6 ele diz como ainda é viver essa vida de abnegação, vivendo na pureza, ou seja, não se dando a sua carne aos prazeres carnais,
ainda tendo no saber, ou seja, no conhecimento, a longanimidade, que é a bondade, que é a paciência, ainda você se mantendo no Espírito Santo, e esse Espírito Santo trazendo você o quê? Amor. E uma coisa que ele disse, que é um amor não fingindo. E ele diz também no versículo 7, que a vida do cristão deve ter o quê? A sua boca deve falar a verdade, que no poder de Deus, buscar pelas armas da justiça, mesmo que seja ofendido, mas que você saiba se defender com amor, com a justiça da palavra de Deus, mesmo que você passe por desonra, passe por alguma infâmia, alguma mentira, porque ele diz que parece que é um contraste, né? Quanto mais você quer ser cristão, aí vem as perseguições. Quando você quer ser uma pessoa correta, aí muitas vezes você é difamado. Quando você quer falar a verdade, muitos levantam mentiras sobre você e assim por diante. Então o que ele está querendo dizer? Que nós devemos ter uma vida abnegada. Apesar das dificuldades, nós devemos viver como pessoas verdadeiramente salvas, mesmo passando por momentos difíceis. Mas a gente deve ter uma palavrinha-chave que a gente sempre vem falando, né, Wanda? Perseverança. É interessante uma frase que eu vi, né, do deputado Enéas, né, não falando da pessoa, mas da frase que ele falou o seguinte: os dias ruins são necessários para que os dias bons venham. E Paulo, ele fez isso aqui. Paulo aqui, ele está contando tudo o que passou, né? Tem outros versos também que ele conta o que passou, mas ele faz o sofrimento dele, mas ele coloca no final algo bom. É como se eu dissesse o seguinte: olha, meu leite derramou, mas eu sei que eu tenho leite em pó em casa, por exemplo. Algo ruim aconteceu, mas algo bom também por trás disso, do ruim que aconteceu. Então veja, ele fala, né, que em principalmente tudo é a perseverança. Então veja, ele já citou isso aqui, lá em Romanos capítulo 5, o verso, deixe-me ver aqui, é o 3. Ele diz o seguinte, ó: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, olha só. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Então, veja só. Aqui em 2 Coríntios capítulo 6, Paulo está falando de tudo que ele passou, das dores, né? Muito bem claro o verso 9, que ele fala espancado, mas não morto. Já aqui em 1 Coríntios capítulo 5, ele fala que a tribulação traz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado por Deus. E se a pessoa tem um caráter aprovado, ela tem muita esperança. Então veja que Paulo, mesmo espancado, ele não estava morto fisicamente. Paulo percebeu que passando por esse espancamento, ele via a esperança da volta de Cristo. Então perceba, meus irmãos, há dias na nossa vida que é muito dificultoso. Provavelmente meses atrás, semanas atrás, ou até mesmo ontem, você pode ter tido um dia ruim. Mas saiba que esse dia ruim, ele vai te levar para um futuro de um dia de esperança. Em saber de que um dia Jesus Cristo vai voltar, primeiramente, né? E de que o seu caráter será aprovado. E lembra aqui que Paulo fala o seguinte, perdi aqui. Paulo diz o seguinte, ó, que a tribulação produz a perseverança. Então, os seus dias ruins vai te dar uma perseverança para você perseverar e estar junto com Cristo. E você perseverando, estando junto com Cristo, você vai ter um caráter aprovado, uma pessoa boa. E esse caráter aprovado, uma pessoa boa, vai te dar esperança de ver Jesus voltando. E Paulo continua, a esperança não decepciona, porque Deus tem derramado o seu amor nos nossos corações. Então, irmãos, vejam como há uma ligação. Se a tristeza vem, precisamos estar perto de Cristo, para que o amor de Cristo seja derramado no nosso coração e a gente veja a esperança e tenha um caráter aprovado por Deus. Então saiba, as dificuldades vão vir, isso é inevitável, mas saiba de que essas dificuldades vão lhe trazer dias bons lá no futuro.
nenhuma dor e nenhum sofrimento é eterno, é para sempre, né? Então Paulo já sabia disso e nós devemos ter consciência que o próprio Jesus disse, vocês vão ser perseguidos por minha causa, muitos vão realmente lhe procurar, vão lhe prender e isso é inevitável. Então nós temos que ter a maturidade e a consciência de que isso acontece e vai acontecer porque você está fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que de fato nós sejamos mais semelhantes a Ele. E aí a gente para pensar, Ivana, então quem mais poderia ser o retrato claro de alguém que sofreu para fazer a vontade de Deus do que o próprio Jesus? Exatamente. Então o próprio Cristo passou por tudo que passou. Você acha que nós aqui, nós seremos melhores do que isso e não vamos passar? Não, caro ouvinte. Então, agora, o maior de tudo é a certeza de que nós seremos aprovados. Você pode passar, por exemplo, por uma prova. Você vai fazer um exame de direção do carro, por exemplo. Você tem que fazer o teste teórico, mas acima de tudo, prático. E você vai lá, tem que fazer a manobra, tem que fazer a baliza e tem que acertar. Para depois você dizer assim, fui aprovado e recebi minha carteira de habilitação. Da mesma forma somos nós. Gente, nesse mundo, nada é tão fácil. Precisa de um sacrifício. Aqui mesmo a abnegação de Paulo, ou seja, ele mesmo se doando pela causa de Cristo e por Jesus, porque o próprio Jesus se deu. Então nós também devemos ter essa visão de que mesmo passando por essas dificuldades que pelo qual Jesus passou, Paulo, Pedro, todos os apóstolos, homens e mulheres de Deus, Martinho Lutero, João Rosso, tantos outros passaram, por que nós não passaremos, não é? Então nós temos que ter consciência disso, mas acima de tudo, nós devemos ser perseverantes, otimistas, positivos, que isso vai passar, porque é um momento sim de prova, mas que mais para frente seremos aprovados. E só mostrando também que o verso 10, Paulo diz o seguinte, entristecido, mas sempre alegre. Paulo aqui não está dizendo para a gente ser aquela pessoa falsa, sempre sorrindo, mas por trás triste. Ele não está dizendo para colocar uma máscara. Ele está dizendo no sentido de que se eu estou triste, mas sempre alegre, no sentido de que essa tristeza está hoje, mas amanhã, futuramente, vai ser alegria. E principalmente na volta de Cristo, com Cristo. Você não está feliz por conta da desgraça que você está passando, lógico que não. Mas é a atitude que você vai tomar que logo depois vai passar. É por isso que ele diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Às vezes pode ser da manhã seguinte, mas pode ser na outra ou daqui a uma semana, mas vem. Então, e você, outra coisa também que você deve ter noção é que essa alegria em meio à tristeza é saber que você tem certeza que é a vontade de Deus que você está fazendo, mesmo que não seja conforme você queria. Por exemplo, você perde um ente querido e ali está a morte. Claro que você não vai estar feliz da vida, né? Dando pulos, eita, o parente morreu. Lógico que não, que é um momento de luto, mas você saber que a alegria de um dia, a ressurreição, saber que um dia você pode rever essa pessoa e você mesmo também, não é? Então a gente tem que manter a nossa alegria, o nosso momento com Deus que nos traga mais fé e esperança e perseverança, porque, gente, vai passar. Tenham calma, paciência, porque vai passar. Desde que nós estejamos fazendo a vontade de Deus, sofrendo ou não, mas um dia seremos aprovados. É como Jesus acalmou a tempestade, né? Então esse é o sentido. Tem uma tempestade na nossa vida, mas Jesus vai dizer, aquieta-te, acalma-se. E a tempestade vai passar. Você pode ler na sua casa depois e estudar Marcos capítulo 4, verso 35 em diante, que ali tem a história de Jesus acalmando a tempestade. E você vai perceber que Jesus faz a mesma coisa nas nossas vidas. Então, você está triste porque tem a tempestade, mas saiba que você vai estar alegre porque Jesus vai acalmar a sua tempestade na sua vida. Outra coisa que me chama a atenção aqui nesse versículo 10, Evandro, é que ele diz assim, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Muito parece meio contraditório, meio maluco essa história, né? Porque você pobre ainda possuindo tudo. Porque é tudo, gente, esse tudo é Jesus. Você pode não ter o carro do ano, você pode não ter sua casa própria, tá pagando aluguel,
sabe? Mas você pode ter tudo que é Jesus. E Jesus pode suprir todo tipo de tristeza emocional. E mais para frente, Jesus está dizendo, olha, você não tem uma casa agora, você não tem um carro do ano agora, mas você tem uma vida eterna, uma vida inteira, num lugar onde tem ruas de ouro, tá? Então você tem tudo. E esse tudo é Jesus. Tá? Hoje mesmo, quem é que não gostaria? Eu gostaria de ter um carro do ano para eu poder passear, andar com minha família, pregar o evangelho, mas não tenho. Mas ao mesmo tempo eu tenho tudo que é Cristo Jesus. Outra coisa também que a gente para pensar, Wanda, é que às vezes as pessoas podem ter tudo. Gente, agora entenda, eu não estou dizendo que é pecado ser rico, pelo contrário, é bom. Se puder ser rico, seja, mas tenha sabedoria. Tá? Não tem amor ao dinheiro. Não pode colocar o dinheiro acima de Deus, né? Exato, porque, por exemplo, Abraão era rico, o próprio Jó era muito rico, e era um homem temente a Deus. E esses homens sofreram também, mas acima de tudo eles colocaram Deus como prioridade. E aí, logo em seguida, Jó já possuía tudo, continuou rico? Não! Jó já não possuía mais nada, nem seus filhos, só tinha ele e a esposa, e nem tinha saúde, mas ao mesmo tempo Jó disse que tinha tudo, que era Deus. Então estão entendendo, meus queridos, que mesmo que você possa ter rios de dinheiro, mas você pode não ter paz da sua vida, você pode estar numa depressão, você pode estar sozinho e sente aquele vazio, mas você tendo Jesus, ele preenche tudo isso daí. Tá? Então a questão é a prioridade, gente, tá bom? Agora, se tiver os dois, é melhor ainda, né? Você ser rico, você ter dinheiro, você ter as coisas, mas também ter Jesus para abençoar outras pessoas, tá? Então, tudo é questão de sabedoria, de entendimento. Então, mesmo que você não tenha os bens materiais dos seus sonhos, mas tendo Jesus, você tem tudo. Interessante. Pobre, mas enriquecendo muitos outros, no sentido de que eu posso ser pobre financeiramente, mas estou enriquecendo muitos outros, levando Jesus Cristo, que é a maior riqueza do mundo. Você pode, por exemplo, assim, você não ter aquele dinheiro que possa ajudar a pessoa financeiramente que está passando por dificuldade, mas você foi lá e ajudou essa pessoa com um abraço, com uma oração, com uma ajuda espiritual e emocional. Para aquela pessoa, você fez tudo por ela. Tá bom? Que lindo, que lição maravilhosa Deus nos dá. No versículo 11 até o 13, o amor aqui, Paulo quer dizer que com o amor se paga. Às vezes a gente quer pagar o mal com o mal, mas aqui pelo contrário. Ele dá esse conselho para o povo de Corinto, mas também para nós. Leia junto comigo o versículo do 11 até o 13. Ele diz o seguinte: falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. É um conselho que Paulo está dizendo, olha, com amor se paga. Ele diz para vocês aí, povo de Corinto, abram-se os nossos lábios, alarga-se o nosso coração. Ele disse, não tenha limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Aqui ele já está falando a questão do amor egoísta. Mas ele disse no versículo 3, ora, como justa retribuição, falo como a filhos, deleitai-vos a vós também. Simples. Paulo está dizendo para mim e para você, ame. Demonstre o maior amor, o maior dom de todos, que é o amor. Porque Paulo está dizendo, eu estou amando vocês. Ele até disse, eu amo vocês como filhos. Que demonstração de amor. E da mesma forma ele aconselha para mim e para você hoje. Ame, gente. Ame, viva como um verdadeiro cristão, demonstrando amor. E é interessante, né? Não estamos limitando o nosso afeto. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte. Olha, eu, Paulo, para vocês, Corinto, eu estou aqui de coração aberto. Eu estou fazendo tudo por vocês. Vamos colocar em todos os sentidos. De ajuda física, emocional, espiritual, de companheirismo, de fala e tudo mais. Eu estou fazendo tudo por vocês.
Mas você, Coríntio, você está com o coração fechado. Faça o mesmo por mim, né? Abra o coração. Assim como eu estou fazendo por você, faça por mim também. E hoje em dia é o que muitas pessoas fazem, né? É até o exemplo que temos na Bíblia de Jesus querendo que os discípulos orassem por ele, mas os discípulos não estavam orando. E Jesus ali dizendo: Pai, se possível, afaste de mim esse caso, mas seja conforme a tua vontade. E quando Jesus voltou aos discípulos, viu os discípulos dormindo. Né? Meus discípulos, orem por mim, eu preciso de vocês, eu estou fazendo por vocês, agora façam um pouquinho por mim. E aí, Leila, é o que a gente vê que muitas pessoas têm agido egoisticamente, né? Para ajudar, não. Agora, para receber ajuda, está de braços abertos. Exatamente. Então, assim, esse é um dos conselhos primordiais que a Bíblia fala, e o próprio Jesus já demonstrou isso quando Deus disse que Deus amou o mundo a tal ponto, de tal maneira, de tal forma. Olha o jeito como Deus ama o ser humano, que dá Jesus pela a nação pecadora. Então, Deus está nos convidando a amar da mesma forma, ou seja, continuar com essa abnegação. Chega de dizer assim: eu amo, mas eu quero, eu sou, eu preciso, eu quero que você me dê. É ao contrário, a gente tem que servir. Paulo estava dizendo: eu amo tanto vocês, mas vocês não estão me amando da mesma forma como eu amo vocês. Então, assim, hoje, claro, que a gente para e analisa: quem é que gosta de só amar? Claro que o ser humano quer ser amado também. Claro que o ser humano quer ser. Você é casado. Você, por exemplo, homem, só você ama e sua esposa não? Claro que você quer ser amado também. Então, Paulo está dizendo: chega de egoísmo. Vamos abrir mais o coração e ser pessoas que amem mais, retribua mais esse amor, né? Para que a gente possa ter esse deleite melhor uns com os outros. Eu fico imaginando, Evandro, então assim, o mundo inteiro, todo mundo se amando, todo mundo se ajudando, seria muito diferente, né? Seria muito bom, a convivência seria muito boa, mas pelo contrário, hoje em dia realmente, até como Jesus disse, será que quando ele voltar vai achar amor, vai achar fé na terra? Porque o amor está se esfriando, infelizmente. O pecado aumenta, o amor esfria, né? Sendo que deveria ser o contrário. Mas a mensagem é que nós possamos abrir o coração, não só para nós mesmos, mas também para Deus e também para o próximo também, seja quem for. Você que é cristão, que está me ouvindo, seja de qualquer denominação, abra o coração para todos os seus irmãos da igreja, para os seus vizinhos, no sentido de ser uma pessoa que está lá para ajudar, tanto física, emocional, espiritualmente, uma pessoa prestativa, melhor dizendo, porque esse sim é o dever de todo cristão. Isso mesmo. E falando em amor, vamos entrar agora no assunto, né? Finalizando agora os últimos versos desse capítulo, onde Paulo fala sobre amor. Mas cuidado com esse amor com incrédulos, com pessoas que não têm os mesmos princípios que você. Então, vamos atentar agora para esses últimos versos do conselho de Paulo, que ele diz para não ter nenhuma comunhão com pessoas que não são da mesma fé, com incrédulos, tá? Esse é um assunto muito importante, tá bom? Vamos lá para a leitura, versículo 14, onde ele diz: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. É bom casar, né, Evandro? Você é casado,
ama sua esposa lhe ama, mas vocês têm algo em comum, que é a fé, que são os princípios, que são os objetivos. Paulo, então, aqui ele está dizendo um conselho bem contundente, e não vem dele, vem de Deus. Que Deus disse para não se pôr em julgo desigual com os incrédulos. Jugo, gente, é também chamado de canga ou cangaia, né? Que coloca aquele instrumento de madeira para dar equilíbrio para os bois que levam o carro de boi. Porque se um tiver mais pesado de um lado, né, vai pender para o outro, aí vai desequilibrar e a carroça já não anda de forma harmoniosa. Então, ele faz essa comparação. E aí ele vai comparando algumas coisas. Porque ele diz, como é que pode ter harmonia com a justiça e a injustiça? Ou seja, com o pecado e a pureza. Qual é a comunhão que tem? Luz com trevas. Tem harmonia alguma entre Cristo e o maligno? Né? Quando diz aí Belial, quer dizer um ídolo maligno, né? Ou então, que união tem o crente com o descrente? Há alguma ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente, como ele próprio disse. Então, Paulo está fazendo perguntas para você, caro ouvinte, para mim, para nós. Você está num relacionamento, aqui no relacionamento conjugal, mas também no relacionamento de amizades, tá? Mas que não tem princípios iguais. Por exemplo, como pode uma pessoa que é cristã, aceitou a Jesus, aceitou a graça de Jesus, vai à igreja, é uma pessoa que está aguardando Jesus voltar, está seguindo os princípios da Bíblia, mas ela vai lá e se apaixona por uma pessoa que gosta de beber, que gosta de ir para o bar, que gosta de fumar e que não gosta de ir à igreja. Como vai ter um relacionamento aqui? Pense bem, ouvinte. Então, muitas vezes, Evandro, ouvintes, as pessoas, no geral, se deixam se levar para esses relacionamentos, mesmo que seja julgo desigual, por uma coisinha chamada somente carência. Só meros sentimentos. Mas nós sabemos que a Bíblia nos diz que nós devemos ser seres racionais. Por quê? Porque vai ter problema sim, gente. Você só vai quebrar a cabeça com uma pessoa que ela não tem os mesmos princípios que você. Agora, tem que atentar um detalhe, né? Você pode perguntar, eita, Lili, agora? Eu já sou casada, por exemplo, se você é mulher, casada com meu marido, eu sou crente, eu sou adventista, eu sou da Assembleia, não importa, você é uma pessoa cristã, mas o meu marido não é, e agora eu vou ter que se separar? Não. Mais pra frente nós vamos estudar esses capítulos, né? Como a gente já viu também em 1 Coríntios, que Paulo disse que não deve se separar, porque você já está no matrimônio, por exemplo, há 20 anos com uma pessoa, você não vai se separar dessa pessoa. Mas se você agora vai entrar no relacionamento, ele diz, calma, é melhor não ir por esse caminho. É melhor não, né? Melhor prevenir do que remediar, como dizem, né? Mas vejam, dos versos 15 e 16, Paulo aqui, ele dá apenas comparação, né? De como, Lela falou no jugo desigual, né? Os dois, né? Andando por caminhos diferentes, né? Eles não vão se ajudar. Os dois têm que andar no mesmo caminho, se ajudando, para assim poderem crescer e tudo mais. Então, quando Paulo diz em jugo desigual, a gente fala realmente na questão de casamentos, de namoro. Os jovens hoje em dia que estão aí namorando com todas as pessoas, também é válido. Não pode ter esse namoro à torta e à direita, não. Tem que ser coisa certinha, realmente, conversar com os pais e tudo mais. Mas quando se fala jugo desigual, não se fala também sobre relacionamento. Fala-se também, mas podemos acrescentar ainda mais a questão da vida social, com o trabalho, por exemplo, e tantas outras coisas mais. Então, você quer ser a Deus, quer ser fiel a Deus no seu trabalho, mas tem um trabalho que te faz com que você seja infiel a Deus, então é melhor sair do trabalho, né?
A resposta para tudo isso, na verdade, o que eu estou querendo dizer, é a oração. Se você está passando por julgo desigual, por tristeza, por alguma adversidade na vida, a primeira coisa a ser feito é a oração. Colocar tudo nas mãos de Deus. Porque lembra lá no começo do programa que Deus vai responder conforme o tempo de Deus. Porque aí já de acordo com o verso 18, Deus quer que sejamos unidos. Deus e seus filhos, né? Então, o primeiro ponto crucial aqui é a oração. Sem sombra de dúvida. Então aqui, Deus está dizendo que os casamentos que Deus proíbe, relacionamentos que Deus proíbe, o casamento entre crente e descrente é proibido por Deus. E os que são dominados pela paixão, pela carência ou pelos impulsos, terão essa amarga colheita de ceifar nesta vida, e sua insistência pode resultar na perda da vida eterna. Isso está num livro chamado Fundamentos do Lar Cristão, da escritora Ellen White. Por exemplo, o incrédulo poderá ser dotado de excelente caráter moral. O fato de que ele ou ela não atende às reivindicações de Deus e negligencia tão grande salvação é razão suficiente para que se não consuma tal união. O caráter do incrédulo talvez seja semelhante ao do jovem a quem Jesus dirigiu as palavras: ainda te falta uma coisa. E essa era a coisa necessária. Aí você pergunta-se também: Leila, mas assim, eu sou uma pessoa cristã, por exemplo, eu sou uma pessoa adventista, mas eu quero namorar uma pessoa que é da Assembleia. Nós dois não somos cristãos, nós dois não acreditamos em Deus, não é, Evandro? Mas e aí, o que fazer? Por um lado também, como o Evandro falou, oração e muita comunicação. Gente, tem que conversar. É um caso em 1 milhão. Porque sejamos bem claros, não é? Os adventistas creem no sábado, que é o dia do Senhor. Já os nossos irmãos assembleanos não acreditam. E aí, como que seria essa comunhão? O adventista quer ir para a igreja aos sábados, mas a pessoa que é da Assembleia ou de outra denominação, a congregação que nós respeitamos muito, mas são fatos que estão sendo apresentados aqui, aí vai trabalhar. E aí como é que vai ficar essa comunhão quando chegar em casa, não é? Aí, então você, que se fosse relacionar com pessoas que sejam cristãs, mas que são de denominações diferentes, tem que ter muita oração e tem que ter muito diálogo. Porque o casamento, o relacionamento, ele é para a vida toda. Então você já está aqui conversando com a pessoa, mas já pensando no futuro. Como é que vai ser a convivência, quando vierem os filhos, a educação, como que vai ser a gente ir para a igreja ou não. Então tudo isso tem que se envolver, porque Deus quer abençoar o seu casamento, sim. Quer abençoar um relacionamento, sim. Mas que tenha uma boa convivência, uma boa comunhão. Não é? Então ele diz: cuidado, ore, converse, dialogue e pense direitinho se é essa decisão que você quer tomar, porque você vai conviver com uma pessoa para o resto da vida. Então, para finalizarmos, irmão, a gente tem uma história, né, Leila? A gente tem uma amiga que ela era adventista, ela cantava na igreja, era uma menina abençoada, mas ela conheceu um rapaz que nem era da igreja, nem era do mundo e tal, nem queria saber de Deus, e ela foi e se encantou por esse rapaz. E no fim ela se ajuntou com esse rapaz, foi para outro estado, nem adventista é mais, nem a Deus mais conhece. Então, irmãos, está vendo como o jugo desigual pode mudar a vida de uma pessoa, não é? Então perceba que se você, por exemplo, é da católica e conhecer uma pessoa de outra igreja, né, converse entre si. Os dois têm que pertencer à mesma igreja, né? E para isso é necessária a oração. E converse com pastores, peça ajuda e etc. O ideal é que os dois façam parte da mesma igreja, da mesma comunhão, da mesma fé e andem pelos mesmos caminhos que Cristo indicou. Amém. Gente, passou muito rápido, né? Já chegamos ao finalzinho, então a gente vai passar agora somente o resumo com o pastor Michelson Borges sobre o que nós estudamos e voltamos já já só para fazer a oração final. Então, não sai daí. Cultura FM. Tem coisa melhor?
Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Breve Jesus voltará. Olá, tudo bem com você? Hoje vamos meditar em 2 Coríntios capítulo 6, um capítulo pequeno, mas com lições profundamente espirituais e necessárias. No verso 1, Paulo motiva os cristãos, os irmãos de Corinto, a não receber a graça de Deus em vão, ou seja, receber a graça e rejeitar seus conselhos inspirados. A graça deve ser acompanhada de uma vida condizente com essa graça. Do contrário, seria graça barata. Verso 2, o dia da salvação é sempre hoje, até porque não sabemos o que vai acontecer amanhã. Aproveite todas as oportunidades para estar perto de Deus. Verso 3, o cristão é um representante de Cristo e deve ter uma vida digna, que não sirva de pedra de tropeço, a expressão que Paulo usa, uma pedra que atrapalhe o caminho daqueles que precisam se aproximar de Deus. No verso 3 ainda, aprendemos que estamos sempre testemunhando, positiva ou negativamente. As pessoas não veem o nosso coração, elas veem aquilo que nós apresentamos, aquilo que nós exibimos. Até que possam conhecer o nosso interior, elas verão a fachada, e a nossa fachada tem que falar de Cristo também. Nos versos 4 a 10, Paulo apresenta uma lista de qualidades do ministro de Deus: paciência, pureza, sabedoria, bondade, amor não fingido, veracidade, poder de Deus, honra e alegria. Verso 7, as únicas armas que ao cristão é permitido empunhar são as da justiça. Essas armas são usadas no ataque e na defesa da fé. O verso 10 traz um texto muito bonito que diz assim: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, não tendo, mas possuindo tudo. Quem tem Deus, tem tudo. Verso 14, o cristão não deve se casar ou manter associações próximas com descrentes. Fazer isso é se casar com o mundo deles, com a religião deles, com as ideias e práticas deles. O cristão deve iluminar as trevas, não imergir nessas trevas. Um jugo igual é maior garantia de um casamento harmônico e uma família feliz. Verso 16 diz que somos santuários de Deus e, como tal, devemos nos manter puros e incontaminados pelo poder de Cristo. E o verso 17 termina o capítulo dizendo: separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. O desafio do cristão sempre é estar no mundo corrompido, no mundo poluído, e não ser do mundo, manter-se puro, incontaminado, e sendo uma boa influência no mundo, o sal da terra, a luz para essas trevas, e assim influenciar e não ser influenciado. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na presença de Jesus, que pode santificá-lo, que efetivamente torna você uma pessoa pura e faz de você uma luz a atrair pessoas para Ele. Um grande abraço. Chegamos ao final do nosso programa, foi muito bom estar com vocês durante essa 1 hora que passou muito rápido. Desejo a você um excelente sábado, um bom final de semana, semana feliz. Sexta-feira nós estaremos de volta pela graça de Deus. Até lá, um forte abraço. Bom, meus irmãos, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de vocês. Lembrando do resumo, nosso estudo é que Deus vai lhe responder conforme o tempo de Deus. A sua tristeza um dia será alegria, e não coloque-se em jugo desigual, porque será realmente um caminho amargo. Mas na verdade coloque-se no caminho de Deus, que é um caminho mais correto e justo. Nesse momento quero orar com você e por você. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado por esse estudo, obrigado, Pai, pela todas as bênçãos que tem nos dado, Senhor. Nesse momento oramos por essa casa, por essa família, que cada membro dessa família seja abençoado, Senhor. Te pedimos que abençoe e que não falte o pão de cada dia, mas que não falte Jesus Cristo, que é o pão da vida.
Oramos por todas as autoridades das cidades, governantes, policiais, bombeiros, médicos, etc. Que cuidem melhor dessa cidade, Pai. E oramos para que seja feita a Tua maravilhosa vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém.